Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos continuar o nosso conteúdo sobre Guerra Fria, falando um pouquinho mais sobre esse momento tão específico da história do século XX, repleto de muitas controvérsias, de muitas controversões, de muita polêmica e de profunda disputa ainda que latente entre a União Soviética e os Estados Unidos. Vamos falar um pouquinho de como essa correlação de forças aconteceu na Guerra Fria, tá bom? Em frente. Quando Eisenhower foi empossado como presidente dos Estados Unidos em 53, os democratas perderam o controle de 2 décadas da presidência dos Estados Unidos e Eisenhower, apesar de ter essa ruptura, fez com que a política da Guerra Fria no país se permanecesse razoavelmente inalterada. Embora um completo repensado da política externa tenha sido lançado, a maioria das ideias emergentes, como a reversão do comunismo e a libertação da Europa, foram rapidamente consideradas como impraticáveis, e um foco subjacente na contenção permaneceu firme depois do governo Truman. Embora a transição de Truman para Eisenhower tenha sido de caráter conservador ou moderado, a mudança na União Soviética foi muito maior. Né? Com a morte de Joseph Stalin, acontece que liderou a União Soviética de 28 e durante toda a Grande Guerra Patriótica até 53, seu ex-braço direito Nikita Khrushchev foi nomeado primeiro secretário do partido. E quando acontece essa nomeação, ela representa em larga medida um colapso do stalinismo, porque num período subsequente, Khrushchev buscou, obviamente, a consolidação do seu poder. Ele, em um discurso do 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, em 1956, coroou esse distanciamento dele com relação a Stalin, denunciando o culto à personalidade de Stalin e os crimes que ocorreram sob a sua liderança. Esse discurso, apesar de secreto, por ser um discurso do Congresso do Partido, acabou chegando tanto para aliados soviéticos quanto para observadores ocidentais e sinalizou uma distensão relativa na União Soviética na direção de diminuir a força do stalinismo, a força da influência stalinista no controle do partido e no controle do bloco oriental. Isso fez com que, de alguma forma, as relações passassem por uma transição, mas essa transição mostrou que a bipolaridade, que a divergência entre União Soviética e Estados Unidos, ela era muito mais resiliente do que apenas uma questão consequente da guerra, consequente do stalinismo ou da doutrina Truman. O que a gente está chamando de bipolaridade? Bipolaridade é uma das várias maneiras pelas quais o poder é distribuído. Ou seja, o que a gente está querendo dizer é que a transição de Truman para Roosevelt, para Eisenhower, em primeiro lugar, e em segundo lugar, a transição de Stalin para Khrushchev, em segundo lugar, não alterou essa distribuição de poder na qual a União Soviética e os Estados Unidos tinham influência. Na Guerra Fria, a maioria dos estados ocidentais acabaria se mantendo sob essa influência. A Guerra Fria ela colocou muita pressão ao realizar que a Guerra Fria não tinha vindo, que essa bipolaridade não tinha sido apenas uma circunstância do pós-Segunda Guerra. Isso acabou colocando uma enorme pressão nas nações em desenvolvimento para se alinhar com um dos dois grupos das superpotências. Por quê? Ajuda militar, ajuda diplomática, ajuda financeira, substancial foram ofertados em troca de aliança, e na quais questões eventuais como corrupção ou abuso de direitos humanos, como na década de 60 acontece na América do Sul, fossem até eventualmente negligenciados. Então, quando no início de 47, Grã-Bretanha, França e Estados Unidos tentaram, sem sucesso, chegar a um acordo com a União Soviética por uma Alemanha autossuficiente, e como os Estados Unidos promulgaram em 47 o Plano Marshall, incluindo o apoio para países europeus, até mesmo para a União Soviética, visando a reconstrução de sistemas democráticos na Europa e a contenção de ameaças ao equilíbrio de poder europeu, isso rapidamente fez com que
a Europa crescesse, ainda que tenhamos uma divergência a respeito do papel do Plano Marshall nesse sentido, mas isso mostrou que havia uma disputa em curso e que o bote estava na água, que o que estava acontecendo no contexto da Guerra Fria, como disse para vocês, não foi uma momentaneidade da disputa pós-Segunda Guerra, mas possivelmente uma nova arquitetura do sistema internacional, o que foi algo verdadeiramente surpreendente naquele momento, especialmente para se pensar uma Europa sem a centralidade de poder em si instalada, mas como consequente de uma disputa extemporânea, assim impondo limites e tutelando, né, de uma forma ou de outra. Enquanto o Plano Marshall acreditava nessa possibilidade de redemocratização e de liberalização da Europa, enquanto essa era uma crença do Plano Marshall, Stalin acreditava que a integração econômica com o Ocidente poderia permitir aos países do leste impedir o controle soviético e que os Estados Unidos, na verdade, estavam pressionando a Europa, sendo uma potência extra-europeia, que não é o caso da União Soviética. A União Soviética era um país europeu. Então entendiam que os Estados Unidos estavam, de alguma forma, intervindo extraterritorialmente na Europa. Então Stalin impediu que as nações do Bloco Oriental recebessem essa ajuda e, como uma alternativa, se criou o Plano Molotov, ou, mais tarde, institucionalizado como a Comecon, como a Comunidade Econômica de Países Comunistas, de países do Bloco. Stalin tinha uma enorme preocupação sobre o que isso representaria, do ponto de vista prático, para a segurança do Estado russo. A sua visão de uma Alemanha pós-guerra não incluía a capacidade de rearmar ou representar qualquer tipo de ameaça à União Soviética. Então, ficou muito claro para o pensamento geoestratégico, geopolítico soviético, que contrapor-se a essa influência americana, a essa influência ocidental na Europa, que essa contraposição era extremamente necessária para a segurança do Estado russo. Então, o Plano Molotov foi o sistema criado pela União Soviética para fornecer uma ajuda em contraposição ao Plano Marshall. O ministro das Relações Exteriores soviético, que nós já conhecemos do pacto Ribbentrop-Molotov, o Vyacheslav Molotov, rejeitou o Marshall, propondo esse plano, que era um agrupamento econômico para a União Soviética, acabando se tornando por uma comunidade de ajuda econômica mútua no leste europeu. E ajudou a consolidar a bipolaridade. No entanto, muitos dos países do mundo não industrializado acabavam bambeando, barganhando ou até não desejando se alinhar com algumas das superpotências. Esse movimento, que foi liderado inicialmente pelo Egito, pela Índia, pela Áustria, pela Iugoslávia, teve algum interesse brasileiro e argentino, tentou unir o terceiro mundo como que era visto como uma nova forma de imperialismo, tanto dos soviéticos, dos orientais, quanto dos ocidentais, dos americanos. Essa bipolaridade que a gente já viu acabou desatinando essas disputas, essa insegurança, essa desconfiança mútua entre soviéticos e americanos, acabou criando uma situação de tensão tal que poderia ser alavancada novamente em função desses sistemas de aliança dos planos Marshall, do plano Molotov, poderia acabar sendo alavancada novamente uma situação como nas outras guerras de aliança, gerando uma terceira guerra mundial. Junto com essas tensões políticas, diplomáticas, estratégicas, os componentes estratégicos da competição entre Ocidente e Oriente também mudaram. Uma nova abordagem de segurança nacional, refletindo a preocupação de Eisenhower em equilibrar os compromissos militares dos Estados Unidos, enfatizou uma confiança em armas nucleares que os Estados Unidos já tinham utilizado. Assim, entre 1953 até a década de 60, os Estados Unidos aumentaram o número de ogivas militares em 18 vezes, de 1.000 para 18.000 no início de 61. Como uma resposta a isso, Khrushchev também tentou impor um conceito de dissuasão nuclear aos militares. A dissuasão nuclear sustenta a ideia de que ter armas nucleares, que é um pouco do princípio do neorrealismo que a gente viu, né, gente? Parte disso, que é a ideia de que você ter armas nucleares desencoraja o seu oponente a te atacar. Por quê? Porque a sua resposta seria uma resposta avassaladora. Então, com cada lado tecnicamente impedido de guerrear devido à ameaça de escalada para um conflito nuclear,
Khrushchev adotou rapidamente a ideia de que ele precisava também ter as armas, as bombas, para evitar um conflito com o capitalismo. Então, a proliferação nuclear acabou sendo um fator super importante para a gente conceber a DETAN, ainda que pudesse ocorrer com riscos de desvios de comportamento ou questões tecnológicas, gerando algum tipo de tensão, nós poderíamos ter, como uma consequência da proliferação nuclear, a mútua destruição assegurada, a Mutual Assured Destruction, que seria a condição estratégica na qual, vejamos só, se a guerra nuclear acontecesse, e pela iminência ou pela latência dos conflitos ela pudesse acontecer, veja só como isso é perigoso, gente. Isso aqui não é brincadeira, não. Os caras quase destruíram o mundo. A ideia é que a bipolaridade poderia ser equilibrada por armas nucleares e que, eventualmente, a agressão de um implicaria numa agressão de outro com o uso de tecnologia de destruição em massa, ajudaria a criar um impasse teórico que impediria uma guerra mundial, mas também um desvio disso poderia causar danos irreversíveis, com, inclusive, a extinção da raça humana. Parte dessa competição tecnológica da Guerra Fria, que foi super importante, acabou se desdobrando não só na corrida termonuclear, mas também na corrida espacial. Na esteira da competitividade entre a União Soviética e Estados Unidos, a corrida espacial foi uma competição no século XX pela supremacia na capacidade de voo espacial. Ela teve suas origens na corrida armamentista nuclear, baseada em mísseis entre as duas nações, com o objetivo de criar uma superioridade de um lado ou de outro tecnológica, dependendo de quem está falando, necessária para criar uma supremacia e garantir a segurança nacional. A corrida espacial gerou esforços pioneiros em lançar satélites artificiais, sondas espaciais não tripuladas para a Lua, para Vênus, para Marte, e voos espaciais humanos em órbita baixa da Terra ou até mesmo para a Lua, como foi o que aconteceu no finalzinho da década de 50 até o final da década de 60. Em 57, a Rússia consegue colocar o satélite Sputnik, que decolou em outubro de 57 e alcançou a órbita da Terra. Claro que ninguém tinha medo de um satélite que lançava sinais de bip, 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 né? Como foi a primeira transmissão do Sputnik, mas o que deu a preocupação para os americanos foi que os soviéticos chegaram primeiro na órbita da Terra, com as suas condições enfim, de balística, né? Porque são mísseis que levam objetos para o espaço. Se mísseis levam objetos para o espaço, por uma distância tão longa, ora, também poderiam levar artefatos, ogivas termonucleares. Então, a preocupação americana é de que essa capacidade balística soviética pudesse implicar numa vantagem estratégica de fazer com que os soviéticos pudessem lançar bombas mais longe. E a competição americana acabou sendo uma busca imediata, até porque a ideia de que os Estados Unidos, naquela época, era uma ideia bastante predominante, não tinha acontecido ainda o 11 de setembro, o primeiro ataque territorial contra os Estados Unidos, feito por algum agente estrangeiro. Havia uma preocupação enorme, por quê? Porque esses novos mísseis soviéticos poderiam cruzar o oceano, né? Poderiam, vou mostrar aqui para vocês, no mapinha, o que essas condições balísticas poderiam promover. Essas novas tecnologias de míssil, tá? Vou fechar aqui para vocês. O bom e velho Dardanelos, que meu mapa sempre leva para ele. Qual era a preocupação? A gente olha assim no mapa, se a gente olhar no mapa em planisfério, né? Tá longe pra caramba, né? A Rússia dos americanos. Não tá, não. Na verdade, são países vizinhos. Aqui tá a Rússia e aqui tá o Alasca e os Estados Unidos. Não necessariamente o míssil faria essa viagem. A guerra aconteceria por cima do Ártico. Entenderam? O mundo não é plano, né, gente? Apesar dos mapas mundos serem planos. Mas a Terra não é plana. Ela é redonda. Então, o que eu estou mostrando para vocês aqui é que a chegada dos russos com Sputnik, e depois levando a cadela Laika, e depois levando o Yuri Gagarin, fizeram com que o programa Soyuz fosse acompanhado pelo programa Apollo americano. E, nessa competição
exacerbada. Em 1969 acontece um feito épico, que foi pela Apollo 11, o Neil Armstrong, no dia 21 de julho de 69, se tornou o primeiro homem a pisar na Lua. Como a gente falou já, e eu vou tentar ser bem conciso aqui para não atrapalhar, a DETAN foi parte de uma tentativa de fazer com que tantas crises militares pudessem ser evitadas, se pudesse criar uma espécie de diálogo, de via de diálogo entre Washington e Moscou, se comunicando em momentos de urgência, evitando o risco de uma guerra total, destruindo a humanidade, destruindo tudo. Então, o período da DETAN foi caracterizado pela assinatura de tratados que vão nessa direção, como o SALT I e SALT II, e os acordos de Helsinki, visando justamente as conversações, né? As conversações sobre limitação de armas estratégicas, o Strategic Agreement on Limiting Technology, o SALT, foi uma tentativa de limitar o que foi o risco da guerra termonuclear, e isso estava no espírito da DETAN. Com o degelo dessas relações diretas, as tensões continuaram acontecendo, no entanto, entre superpotências, especialmente por parceiros em áreas de influência periféricas, especialmente no terceiro mundo, ou seja, o conflito, a divergência entre a União Soviética e Estados Unidos foi terceirizado. Os conflitos no sul da Ásia e no Oriente Médio viram a União Soviética e os Estados Unidos apoiarem representantes no Afeganistão, nas ditaduras da América Latina, em Cuba, na Guerra do Vietnã, na Guerra do Yom Kippur e tantas outras. Mas nem tudo foi tensão regional na DETAN. É muito difícil, e muitas vezes a historiografia não leva muito em conta, que o período da Guerra Fria também foi um período em que a integração europeia, uma coisa absolutamente impressionante depois do que foram as duas grandes guerras, começa a se formar. Então, vejamos só que rico aqui isso. A União Europeia começa como uma iniciativa de criar um reforço, um incentivo, uma reconstrução das indústrias do carvão e do aço na Bélgica, em Luxemburgo, na Neerlândia, na Itália, na França e na Alemanha, que foi a fundação em 52 da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, que foi o embrião, tá, de uma tentativa de integração econômica, visando construir níveis de interdependência econômicos capazes de impulsionar mutualmente os resultados dessas indústrias, que foram consideradas, e com razão, estratégicas para a reconstrução econômica europeia, até que, como uma consequência da Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, Comunidade Europeia Econômica do Carvão e do Aço, a Comunidade Econômica Europeia, tratando de vários outros assuntos, acabou sendo criado em Roma, em 57, então isso aqui é tido como um embrião da União Europeia, porque se buscavam níveis comuns de preço para produtos agrícolas, remoções de tarifas internas, mútuas assistências com relação à reconstrução da indústria, com relação às questões nucleares, da energia nuclear. Então, eram conhecidas essas várias comunidades econômicas europeias, esses vários acordos, até que na década de 80, toda essa convergência gerou um ato único europeu, que foi assinado pelos ministros das Relações Exteriores na década de 80. Então, a gente está aqui encerrando mais um conteúdo, pessoal, para mostrar para vocês quais eram essas correlações de força. A gente vai ver mais adiante como a Guerra Fria acaba, mas basicamente a Guerra Fria, como nós podemos ver nesses conteúdos, foi um conjunto de tensões que ocorre sim entre leste e oeste, foi sim algo típico e intrínseco de uma preponderância da bipolaridade, mas não foi só isso, foi muito mais. Foi tecnologia em disputa, foi corrida espacial, foi a DETAN surgindo, são as guerras periféricas que a gente vai ver nas próximas aulas, no mundo em desenvolvimento, mas também foi integração regional na Europa. A Guerra Fria não foi apenas, portanto, um conflito. Foi um mar de oportunidades, um cabo de guerra constante de barganhas. E é mais ou menos essa mensagem que eu tento deixar para vocês, para explicar um pouquinho das correlações de força desse grande período
da segunda metade do século XX. Ok, pessoal? Já já a gente volta com mais conteúdo. Muito obrigado, valeu, até mais. Tchau, tchau.